Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de política. Olha só, amanhã acontece a posse dos deputados e senadores em Brasília. E no mesmo dia será realizada a eleição para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas muitos eleitores não dão a devida atenção para essa votação tão importante para o país. O que faz o presidente da Câmara e do Senado? Esses dias eu tô meio por fora. Não sei dizer. Não sei. Não sei. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado aponta que os brasileiros, em geral, têm baixo nível de conhecimento sobre o sistema político e pouco mais da metade da população tem algum interesse pelo assunto. O levantamento, feito há 10 anos, mostra que a disposição em entender o tema tem caído ano a ano e que, historicamente, a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado desperta um interesse menor ainda. Na próxima quarta-feira, 513 deputados e 27 senadores escolhidos pelo povo tomam posse. Depois será realizada a eleição da mesa diretora e a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Eles são eleitos pelos próprios parlamentares e devem dar o tom e impor o ritmo do trabalho do Congresso Nacional pelos próximos anos, pautando projetos e discutindo políticas públicas. Além disso, os presidentes da Câmara e do Senado entram na linha sucessória da presidência do país. De todo modo, para além do formal, e mais ainda pelo crescimento do papel do Poder Legislativo nos últimos anos, eles dão o tom, e o tom é que faz a canção. É com a música que eles coordenam que se define políticas públicas, que se estabelece a quantidade de recursos no orçamento público e, acima de tudo, que define como se dá a relação ultraconsensual entre Poder Executivo e Poder Legislativo, que é necessária para permitir que o Brasil encontre soluções para os seus problemas. A eleição dos presidentes da Câmara e do Senado é realizada através de votação secreta em cédulas de papel depositadas nas urnas já dispostas no Salão Verde e nos plenários. Para garantir tranquilidade na cerimônia de posse e na votação que sucede à solenidade, a segurança na esplanada foi reforçada após as invasões de 8 de janeiro. Na Câmara, Arthur Lira disputa a reeleição e a previsão é que vença com ampla vantagem sobre o único opositor, Chico Alencar, do PSOL. Contagens informais apontam que o atual presidente pode ser reeleito com até 500 votos. A candidatura de Chico Alencar para a presidência tem o objetivo, segundo o próprio deputado, de marcar oposição a Lira, mas não tem grande chance de prosperar. Já no Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disputa a reeleição à presidência e tem o apoio de 6 partidos, entre eles o PT. Na contagem, Pacheco tem cerca de 50 votos, mas o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, tem, além do apoio do próprio partido, o PL, o aval do PP e do Republicanos. Os partidos somam pouco mais de 20 votos, mas o candidato acredita que pode ter até 40 apoios, porque alguns políticos ainda não definiram os votos. Os 2 candidatos representam alas distintas da política. Pacheco tem um perfil mais conciliador e está sendo diretamente apoiado por Lula. Marinho faz parte da direita eleita para o novo Congresso e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o outro candidato, Rogério Marinho, tem aí por detrás um conjunto de interesses que não estão localizados simplesmente nessa ideia de Flamengo versus Fluminense, São Paulo versus Corinthians, que virou a política brasileira. O Senado, e repito, especialmente o Senado, é um local de muita composição. Os senadores que estão lá têm entre 4 anos já de exercício ou os que estão chegando, uma previsão dos próximos 8 anos. Portanto, não se briga, não se arenga, não se discute como se faz na Câmara dos Deputados, exceto as exceções de sempre. É importante que cada um recorra a quem elegeu, aquela pessoa que foi eleita, portanto,
para cobrar posições. O povo, a população, a pessoa que está nos acompanhando, tem que entender que o preço da liberdade é a permanente vigilância que o cidadão faz sobre a política e os políticos. Olha, e ainda sobre esse assunto, o Distrito Federal prepara um rigoroso esquema de segurança para a cerimônia de posse. No Congresso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a esplanada deve ficar totalmente fechada. O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, revisou as medidas de proteção que vão ser adotadas para a posse de deputados federais e senadores, marcada para esta quarta-feira. O evento acontece após o fim da intervenção federal em Brasília. Capelli acredita que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, vai comandar a execução no primeiro dia sem qualquer problema. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que para a posse dos congressistas, a esplanada deve ficar totalmente fechada. Segundo ele, por conta do extremismo de pequenos segmentos sociais, a prudência deve ser o caminho a seguir para cerimônias como essa em Brasília. O eixo monumental nas vias em frente ao Congresso Nacional está fechado desde o fim de semana. Uma das preocupações é em relação à instalação de explosivos na região, por causa de uma tentativa de atentado em 24 de dezembro, quando uma bomba foi colocada num caminhão-tanque próximo ao aeroporto. Está marcada para essa quarta-feira a posse de 513 deputados e 27 senadores, além das eleições das presidências da Câmara e do Senado. Na Câmara, o atual presidente Arthur Lira é o favorito para a reeleição. No Senado, há um pouco mais de disputa para o cargo, entre os senadores Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Nesse dia 1º de fevereiro, o ano judiciário também começa oficialmente e deve ser marcado por uma sessão solene do Supremo Tribunal Federal. E eu mudo de assunto agora para falar que um protesto bloqueou na manhã desta terça-feira a rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um grupo de moradores da comunidade Sata colocou fogo em pneus para impedir o trânsito no local. A manifestação aconteceu entre os quilômetros 216 e 217, sentido capital paulista. Mais de 10 quilômetros de congestionamento foram registrados na rodovia. Alguns passageiros, inclusive, chegaram a descer dos ônibus. Depois de algum tempo, a pista acabou sendo liberada pela polícia. O grupo reclama de uma ordem de despejo dada pela prefeitura local. O motivo é que a região onde eles moram é considerada área de risco por causa das enchentes. E antes de encerrar essa edição, olha só que curiosa essa notícia. Um urso que vive em um parque no Colorado, nos Estados Unidos, descobriu como fazer selfies com uma câmera usada por pesquisadores. E as imagens curiosas chamam a atenção. O urso, pra lá de curioso, resolveu mexer em uma câmera de vida selvagem, usada para monitorar a vida dos animais no espaço aberto, e protagonizou fotos, no mínimo, inusitadas. As câmeras são ativadas por movimentos e tiram uma fotografia quando sentem um movimento de um animal. Em seguida, elas gravam vídeos de 10 a 30 segundos. As informações das câmeras ajudam a equipe do parque a aprender sobre o comportamento da vida selvagem e a proteger áreas cruciais de seu habitat. Aliás, saber o número de ursos negros no estado é difícil devido à sua natureza. Mas, de acordo com a última estimativa realizada no ano de 2015, só no estado do Colorado haviam pelo menos 20 mil ursos. Já os cliques foram publicados pela administração do parque nas redes sociais. E não é que o urso saiu bem na foto? Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!